Graça e paz, queridos. Uma alegria estar de volta aqui com os irmãos. E, de fato, foi uma experiência muito gostosa. É difícil a gente externar toda a experiência que nós passamos, até porque a experiência é dada por minuto. Cada minuto que a gente passa, a gente está num local, num ambiente, e a gente sabe que ali foi um lugar que Jesus passou. Um lugar onde atos bíblicos aconteceram. Então isso é muito forte para a vida da gente. No meu caso, que passei a vida inteira dentro da igreja, então sempre, já li a Bíblia algumas vezes, alguns textos, muitas vezes, como há 31 anos sou pastor. Então, obviamente, sou obrigado a ler um pouco mais do que a maioria das pessoas, porque tenho que preparar a mensagem, tenho que estar... Mas, queridos, quando nós chegamos naquele lugar, então, a coisa fica diferente, porque a gente se sente dentro da Bíblia. A gente se sente fazendo parte da multidão, daquele povo que cercava Jesus. Sabe, a gente consegue sentir esse ambiente. E hoje eu vou começar a falar sobre alguns temas que nós aproveitamos e nomeamos, alguns temas de alguns lugares que nós passamos, que falou fortemente ao nosso coração. E eu queria chamar os irmãos a caminharmos juntos. Amém? Glória a Deus. As crianças, pastor Rinaldo, cometeu esse pecado. Já saíram? As crianças podem estar saindo agora? As crianças podem vir? Já foram, já estão lá? Eu acho que eu estou um pouco atrasado. Acho que é o fuso horário. Aproveitando já que estou falando disso, quero dizer para os irmãos que o pastor Ronaldo ficou tão entusiasmado, tão empolgado com tudo que aconteceu lá, que ele imediatamente já conversou com a própria empresa que nos levou e ele já fechou um pacote para dezembro de 2024, tá? Dezembro de 2024. Então serão 34 parcelas, portanto parcelas bem suaves. Depois, quando nós terminarmos a mensagem, eu vou estar aqui à minha esquerda. Os irmãos que têm interesse nessa viagem, eu vou compartilhar algumas coisas, tá certo? Como será esse pacote. Então, os irmãos que tiverem interesse, então, por favor, venham aqui assim que terminar a mensagem, tá bom? Amém? Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 25. Vamos estar vendo o versículo 8 e 9. Quantos dos irmãos estão nos visitando nessa noite? Você pode ficar de pé para que a igreja lhe conheça? Você que está nos visitando, tem um grupo lá atrás. Sejam muito bem-vindos, é uma satisfação muito grande para nós recebê-los aqui nessa noite. E a nossa oração é que Deus continue falando. Eu não vou dizer que fale a partir de agora não, porque Ele já tem falado desde o começo. Deus abençoe a cada um de vocês. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Quem está falando isso é Deus falando a Moisés, tá? Deus falando a Moisés esses termos: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis.
Paizinho querido, Deus amado, Deus bendito, eu te glorifico, Pai, pela tua bondade, tua misericórdia, tua graça, tua majestade, Senhor, teu senhorio. Pai querido, fala aos nossos corações. O Senhor já tem falado tremendamente, ó Deus, através do louvor, testemunho, tantas coisas têm acontecido maravilhosas aqui nesta noite. Mas nós queremos declarar, Senhor, a nossa dependência de Ti, Senhor. E nós, mediante a experiência que passamos, tem muita coisa para dizer, mas eu quero te dizer, Pai, que não sei como dizer, se do alto não vier. Ó Deus, a coisa importante é aquilo que o Senhor diz. Portanto, Pai, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Zeloso por quê, queridos? Porque Deus tem critérios e padrões que não podem ser quebrados. Por isso, Ele dá as medidas do local que Ele quer. Ele diz como tem que ser o local que Ele iria morar. Não seria um lugar qualquer, seria um lugar que teria padrões. E que padrões? Os padrões dEle. Sabe, queridos, é interessante quando nós percebemos isso, que Deus não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Deus tem padrão. Amém? E o que Deus está fazendo quando Ele fala: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles? Deus está fazendo não outra coisa senão trazendo o céu para a terra. É isso que Ele está fazendo. Ele está se colocando agora, Ele quer se colocar diante do povo como uma morada fixa. Fixa sim, em termos de ambiente, porque a primeira coisa que eu aprendo é que Deus escolhe o ambiente. Aleluia. E o ambiente, qual era o ambiente? O ambiente onde estava o povo dele. Amém? Em Hebreus 8:5 diz: os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, queridos, é interessante quando nós pensamos um Deus tão grande, um Deus que não dá para imaginarmos a dimensão desse Deus, até porque Isaías fala que Ele põe o mar na concha de sua mão. Ele mede os céus a palmo. Esse é o nosso Deus. Isso não é de forma literal, mas é uma forma de dizer o quão grande Ele é. Quando nós cantamos quão grande é meu Deus, cantarei quão grande. Às vezes a gente canta e não faz ideia da grandeza desse Deus a quem servimos. Mas Ele é grande. Aleluia. Então, queridos, como base, nós vamos estar falando sobre o tabernáculo, e como base para isso, nós vamos falar um pouco da questão da história, da qual os irmãos já conhecem. O povo de Deus estava no Egito como escravos, começaram a levantar um clamor, e Deus assim o atendeu, levantou Moisés como libertador. Daí por diante Deus o acompanhou em todos os atos, passou por todos os processos, processo das pragas, tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, purificou as águas de Mara. Então, mais ou menos um ano depois desse processo, mais ou menos um ano depois, eles estão ali na península do Sinai, na base do monte, chamado também de Horebe. E aí nesse momento, eles não estavam ali de qualquer jeito, não chegaram ali por acaso, mas havia uma coluna de fogo que os guiava, havia uma nuvem durante o dia, essa coluna de fogo durante a noite, e eles estavam seguindo nessa direção, porque Deus dá direção. Aleluia.